Bom dia a todos, bonjour a tous. Vamos então considerar o nosso objeto de aprendizagem 4.4, proposições de tempo. Nous allons donc étudier notre objet d'apprentissage 4.4, prépositions de temps. Utilizamos as preposições de tempo com expressões de tempo. Nous utilisons les prépositions de temps avec des expressions de temps. Par exemple, remarquez. Repare. De tarde, há uma sessão de cinéma às 15. L'après-midi, il y a une séance de cinéma à 15 heures. Primeira diferença. Em português, às concorda com 15 horas, plural, vamos concordar em género e número, às. Em francês, a preposição à est invariable. Alors, première différence, en portugais, la préposition va contracter avec les déterminants articles définis et donc et aussi en genre et en nombre avec le nom qu'il accompagne. Dans ce cas, c'est heure au pluriel, donc on ajoute un S. En français, il est invariable à 15 heures quand on parle d'heure, évidemment. A seguir, estamos em maio. Com o mês do ano, utilizamos a preposição em. Em francês é muito parecido, só que em vez de ser um M, é um N. Nous sommes en mai. En français, en avec un N, en portugais avec un M. À segunda, tenho hidroginástica. À segunda, tenho hidroginástica. Le lundi, j'ai hydrogymnastique. O que significa que à segunda é uma ação que se repete todas as segundas. Le lundi, ça veut dire tous les lundis, j'ai hydrogymnastique. Ce n'est pas seulement un lundi. Le lundi, tous les lundis, c'est une action qui se répète, j'ai hydrogymnastique. Conclusão. De, em, a são preposições de tempo. Iniciemos então pela preposição a. Com as horas, eu uso a preposição a. Eu começo as aulas às 8 horas e acabo ao meio-dia. En français, je finis le cours à 8 heures et je commence le cours à 8 heures et je finis à midi. Donc, en français, la préposition est invariable, toujours à. En portugais, elle va contracter avec les articles définis au, a, ouch, ch, le, la et les. Et elle va s'accorder en genre et nombre avec le nom qu'elle accompagne. Dans ce cas, nous avons horas, au meio-dia. C'est pour ça qu'on dit à terça, à quarta, pas de problème, ao sábado, ao domingo. Pourquoi? Parce que c'est la préposition à plus l'article défini au, en portugais le, et ça fait donc ao. Elle s'accorde, cette proposition s'accorde en genre et nombre avec le nom qu'elle accompagne. Sábado et domingo, ce sont des noms masculins singuliers. À meia-noite, pourquoi c'est à? Parce que meia-noite, c'est donc féminin. Alors, à, proposition à plus à, le résultat, c'est à avec un accent. Ensuite, on utilise la préposition à avec les parties de la journée, comme par exemple, parte do dia, à tarde eu vou ao cinema e à noite eu vou jantar au restaurant. En français, on traduit par l'après-midi, je vais au cinéma, et le soir, alors je dîne au restaurant. Alors, des parties de la journée. Mais attention, il y a une partie de la journée
qu'on n'utilise pas avec A. C'est, on ne dit pas amanhã eu vou trabalhar. Não. De manhã. De manhã eu saio de casa para apanhar o autocarro. De manhã, le matin. À tarde eu regresso do trabalho de comboio. À noite eu janto com os meus familiares. Alors, le matin, l'après-midi, le soir. En français, les parties de la journée, c'est le, L apostrophe, mais en portugais, c'est a, sauf le matin. Le matin, c'est de manhã. On ne dit pas amanhã. Non, 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 non. Amanhã, pas question. Falemos então agora da preposição de. Utilizamos a preposição de com parte do dia. É só uma parte que é amanhã. De manhã, apanho sempre o autocarro. Le matin, je prends toujours le métro. Então, com amanhã, eu digo de manhã. Quando nos referimos à noite ou à tarde, é com a preposição à noite, à tarde, de manhã. Utilizo a preposição de com datas antes do mês e antes do ano. J'utilise aussi la préposition de quand je parle de date, j'ajoute de avant le mois et avant l'année. Bien sûr qu'en français, nous n'utilisons pas de préposition. Aujourd'hui, c'est le 16 mars 2005. Utilizo a preposição de com horas ou dias da semana no início do período de tempo. Então, quando eu falo de período de tempo, para marcar o início deste período, utilizo a preposição de. Quando quero marcar o fim deste período, deste intervalo de tempo, utilizo a preposição a. No exemplo, eu tenho aulas de segunda-feira a sexta-feira. Eu tenho aulas das 8 horas ao meio-dia. J'utilise donc la préposition de, comme c'est comme en français, c'est la même logique. Quand je parle d'un intervalle de temps, je dis j'ai cours du lundi au vendredi. Donc, pour marquer le début de cet intervalle, j'utilise la préposition de. Et pour marquer la fin, j'utilise la préposition a. Utilizo também a preposição de quando falo de horas e quero localizar estas horas em determinada parte do dia. Que horas são? São 10 horas. Da manhã, da noite, eu tenho que acrescentar. São 10 horas da manhã. Alors, j'utilise aussi la préposition de quand je parle d'heure et je veux souligner la partie de la journée au sujet de laquelle je parle. Je dis il est 10 heures du matin pour pas confondre avec le soir. 10 heures du matin. Alguns exemplos. 7 horas da manhã, du matin, 2 horas da tarde, de l'après-midi, 9 horas da noite, du soir. Finalmente, a preposição em. A preposição em utiliza-se em dias da semana. Eles chegam na terça-feira, quando não é um hábito que se repete, é pontual. J'utilise la préposition en quand je parle de jour de la semaine, mais ce n'est pas une action qui se répète. Utilizo a preposição em
quando indica frequência, quando me refiro a tempo, este autocarro passa de 6 em 6 minutos. Cet autocar passe de 6 en 6 minutes. Os testes são de 3 em 3 semanas. Les tests sont de 3 en 3 semaines. Comme en français, c'est exactement la même logique, l'unique différence, c'est un N au lieu d'un M. Je pense que vous avez compris. Utilizamos também em com mês, ano, estações do ano. Estamos em maio. A Ana nasceu em 1967 e estamos no verão. Então, nous sommes en mai. Anne est née en 1967 e nous sommes en été. Aqui temos, em relação à estação do ano, temos a contração da preposição em mais o artigo definido ou. Donc, on utilise aussi la proposition en avec les mois, les années et aussi quand on parle de saison. Il faut faire attention néanmoins avec la contraction de la préposition en et des articles définis correspondants. Deux exemples. Na terça-feira, dias da semana, et no verão, estações do ano. Il faut faire donc cette contraction. Vais pratiquer un pouco? Allez, on va s'exerciter un peu. Primeira frase. Todos os dias, manhã, acordo 9 horas. Relembro que manhã é aquela parte do dia que tem aquela preposição, enquanto que as outras duas partes, tarde e noite, têm outra preposição. 9 horas é no plural. Vou, então, concordar a minha preposição, sim ou não? É isso. De manhã, acordo às 9. Muito bem. Segunda frase. Trabalho 9 horas, meio-dia. Janto 20h40. Primeira parte da frase é um intervalo de tempo. O início, 9 horas, e o fim, meio-dia. Cuidado, estamos a falar de horas, 9 horas, e meio-dia também é hora, não é? Então, a minha preposição tem que concordar em género e número, sim ou não? E aqui, janto, também estamos a falar de horas. É isso. Trabalho das 9 ao meio-dia. Janto às 20h40. Então, das tem que concordar de, mais as. Ao meio-dia, preposição a, mais o artigo definido, o, dá ao meio-dia. E aqui com as horas já sabemos que temos que concordar em género e número. Último exemplo, vou para casa. Só digo que meia-noite é feminino singular. Isso mesmo, vou para casa à meia-noite. Então, não esquecer ao meio-dia, à midi, à meia-noite, à minuit. En français, à midi, à minuit. Em português, ao meio-dia, à meia-noite. Até breve.